Salve, salve, galera! Vocês devem estar notando cenário completamente diferente. Hoje trazendo um vídeo completamente especial com participante, que eu não tenho nem o que falar, tenho muito carinho por ele e pelo trabalho que ele faz. Leco Biologia, fundador do Gorilla Microbes. E aí, Leco, como é que você tá? Dia tá bonito, né? Dia tá lindo. Cara, demorou pra sair esse bate-papo, né? Demorou, A gente se mas encontrou veio. na feira, combinou. Sim. Eu falei que vinha pro Rio pra gente trocar essa ideia. Acabou rolando. Valeu, obrigado. E esse vídeo também vai estar saindo uma outra parte, né, Vai. no canal do Leco. Inclusive, acessem lá, que ele está fazendo uma série de Lab do podcasts, Lab do Leco. No YouTube. Uma série de podcasts com cultivadores famosos, cara, gente gringa. Eu não vou nem dar spoiler de quem vai, mas eu já tô com inveja. Então, acessa lá que tá muito bom. Tá legal, tá legal. Vai ter um episódio lá também. Tá legal. Semana passada foi a Mila, essa semana foi o Jorge Cervantes. Tem o pessoal aqui do Brasil também, o Luqueta, vai sair. Pô, e você também, próximos episódios. Chama! Valeu, obrigado, cara. Cara, eu que agradeço. Cara, queria te perguntar, como é que você surgiu no cultivo? Essa ideia veio na sua mente, né? Que você começou há um tempo atrás, né? Antes de ser uma moda, algo mais comum. Como é que essa ideia apareceu na sua cabeça? Cara, na verdade, antes do cultivo, eu comecei... A minha história com a ganja, eu já comecei meio... Eu já tinha 22, 23 anos quando eu provei a primeira vez. Sim. Que eu era músico, eu estudava música e aí eu ganhei uma bolsa de estudos e fui para fora. E daí fui apresentado, né, a ganja. E daí voltei pro Brasil, comecei a curtir, a fumar, mas naquela época era o prensadinho, né, Sim. Cadu? Não tinha nada, não tinha cultivo, não tinha nada. Então, o cultivo veio para mim por um problema de saúde depois. Sim. Né? Depois da música, a gente tem que ganhar dinheiro na vida para sobreviver. E músico, às vezes, não ganha tanto dinheiro. É mais difícil. E aí, a minha profissão acabou virando importação e eu ia muito para fora, para a China. E eu fazia de tudo para esse avião parar em Amsterdã. E eu tinha um problema sério de saúde na coluna. Tinha que fazer várias cirurgias e tal. E toda vez que eu parava em Amsterdã e eu entrava num coffee shop, eu sentia um alívio que nenhum remédio me dava, nenhum relaxante muscular. E naquela época eu tomava remédio pesado. Sim. Oxycontin, esse negócio feio. Que inclusive eu tive problema para me livrar depois e a ganja que me ajudou. Sim. Saca? Então por isso que eu voltei de lá na mente, assim, isso era 2013, 2014, eu já cultivava há uns 5 anos, então era 2009, a primeira vez que eu fui para lá, para Amsterdã. E eu voltei com umas sementinhas no bolso, porque eu falei, eu vou ter que fazer isso. Sim. Mas aí voltei pro Brasil... Como é que eu vou fazer? Como é que começa? Como é que começa? Aí eu comecei a assistir videozinho do Cervantes na internet, enfim. E daí comecei a desbravar. A Grow Bible, famosa. Mas foi exatamente por causa do efeito que a cannabis trouxe para mim, benéfico, que a cannabis trouxe para mim, não só para a condição que eu tinha de saúde, mas para eu me livrar desses medicamentos que eu achava que eu precisava para conter o meu problema. Ali. E uma dúvida, você falou que viajou quando experimentou pela primeira vez, foi para onde? E o que você experimentou lá? Era muito diferente? Cara, a minha experiência aqui no Brasil era com prensadinho e foi muito, muito diferente. Foi a primeira flor que eu vi de verdade. Sim. O pessoal aqui no Brasil falava, o camarão, a flor e tal. A gente não sabia o que era. O que e na maioria das aquilo. vezes, nada mais é do que um prensado que foi selecionado e reidratado. E aí chamam de camarão, porque a flor... Não, é não existia, outra parada. Não existia. Sim. E aí a gente... Eu e um amigo meu, a gente resolveu cada um fazer um armarinho, né? Mas antes disso, eu fui pra lá e decidi, vi a primeira flor da minha vida
falei, eu quero de qualquer jeito. Eu não sei como é que você se sentiu, mas quando eu vi, parecia que era coisa de outro planeta, cara, Não, pra mim. Tipo, caraca. Chocolop era o Caraca. nome, eu tava tentando lembrar. Eu entrei no coffee shop, o voo parou em Amsterdã, eu saí do avião, peguei um táxi, eu falei pro taxista, coffee shop, qual o mais próximo? Ele, não, fica tranquilo, eu vou te levar no melhor que tem To aqui. the best. Aí cheguei lá, nem existe mais esse coffee shop hoje em dia, mas cheguei lá, eu falei, olha, eu desci do avião, eu tô todo travado, passei na farmácia, comprei relaxante muscular, nada funcionou. O que você tem de mais forte aí, o cara? Que isso. É brasileiro? Eu falei, isso era um argentino. Brasileiro. Ah, vou te dar um chocolope, você vai fumar isso daqui. E daí o cara pegou aquele potinho, Cadu, Sim. e abriu. Na hora que ele abriu Nossa. aquela tampinha, eu tava a 1 metro de distância dele. Eu senti o cheiro, eu falei, eu vou ter que trazer, eu vou ter que fazer isso lá. Não tem jeito, eu não vou mais, sabe, esse prensado, isso aqui não condiz com... Não com é. que- não é. Não é o que a gente Não é. consome ali. É, tipo, ele é muito piorado, cara. Tipo, ele é estragado. A gente, depois que cultiva, a gente nota, né? Tipo, o prensado é tudo que a gente não deveria fazer com a flor. Amassado, empacotado, sem secar, sem cura, cura mal feita, seca no sol. Nem tem cura, e né, assim, na verdade. não tem cura nenhuma. Tem E nada. assim, eu já vi a colheita lá no Paraguai, como é que é Caraca. feito. Eles arrastam as plantas no chão. Por isso Entendeu? que a galera acha também Vai bicho, barata, vai um monte de coisa. E assim, vai sair o vídeo agora no canal, depois eu vou mostrar pra vocês. É Eita. horrível. Mas eu peguei um pedacinho de prensado, e a gente tem um microscópio lá de alta definição. E eu puxei Esse vídeo eu quero ver. em 50 vezes, ampliação em 50 vezes, e eu vou mostrar pra vocês o que tem no prensado que a gente fuma, que o pessoal fuma por aí. Sim. Então eu acho que é por isso importante, inclusive agora com essa legislação nova que a gente tem aqui no Brasil, é importante o pessoal entender que não é um bicho de 7 cabeças você cultivar o que você Sim, quer fumar. sim. Nem que seja pra, sabe, não é, eu não preciso de um benefício, eu não tenho problema de saúde, nem nada, mas é pra eu curtir e tal. Cultiva, cara, você não precisa ir no mercado negro comprar. Sim. Ainda mais com as dicas que tem aí do Cadu na internet, Hoje tá mais os fácil. cursos que o Hoje Cadu tá dá mais na fácil, hoje tá mais internet, fácil. né? Quando a gente começou, era um buraco negro de informações. Não existia, você ficava perdido, né, cara? Você ficava perdido. Mas antes de falar disso também, antes de falar do prensado, eu queria voltar um pouquinho mais nessa questão de saúde. Porque eu também comecei meu uso assim mais intenso por motivos de saúde, para ansiedade. E eu queria saber, você passou por algum médico que te prescreveu? Ou foi algo que você, caraca, consumiu, pô, essa parada me ajudou. Como é que foi esse processo? Foi ao contrário. Eu percebi o benefício, como eu te disse, essa primeira vez que eu cheguei em Amsterdã e fumei uma flor de verdade e senti todo esse relaxamento no corpo, eu consegui dormir direito para no outro dia entrar num avião e viajar mais 12 horas e tal. Eu falei, não, eu preciso disso, como é que eu vou fazer? Entendeu? Aí eu voltei para o Brasil e não tinha nenhuma perspectiva de acesso. legalização, entendeu? Então eu estava fazendo uma coisa que era completamente contra a lei. Inclusive, eu queria agradecer ao Emílio, que foi responsável pela emissão do meu HC. Sim. E o Emílio e a Marcela, eles entraram na justiça já falando para o juiz, olha, ele já cultiva, ele tem um benefício real, e eles me apresentaram um médico sensacional aqui no Rio de Janeiro, eu não vou dizer o nome porque eu não tenho autorização dele, mas foi um dos ortopedistas que... O primeiro ortopedista que olhou para mim e falou, eu entendo perfeitamente o que você está dizendo, né? Porque o cara que me operou e eu disse, olha, eu uso cannabis e resolve para mim, porque o meu problema é nervo, meus nervos foram prensados no pescoço, eu perdi o movimento do braço esquerdo. Caraca! E daí eu tenho uma dor que é tipo como o braço fantasma. Sabe quando você dorme em cima do braço, você não consegue mexer o braço? Estranho. Dá choque? É. Eu tinha esse problema e a cannabis corta isso, esse tipo de problema.
Caraca. E aí eu expliquei isso pro meu ortopedista, o cara que me operou, que abriu meu pescoço, eu tenho 5 próteses aqui. Ele falou, bobagem, para com isso, toma esse remédio aqui, ó. E é um remédio que te vicia pro resto da vida, Sim. saca? E daí o Emílio falou, cara, vai nesse médico aqui no Rio de Janeiro. Eu vim pro Rio de Janeiro, eu falei, olha, eu tô plantando isso, tô colhendo isso, tô fumando isso, desse jeito, tô tomando esse óleo junto com o CBD. Ele falou, faz o que você precisa fazer para resolver o teu problema, saca? E aí o Emílio colocou no processo, falou, olha, ele já faz o próprio remédio dele, tem sucesso, Sim. então Tem melhoria. vamos em busca disso. Sim. E graças a essa juíza e as leis que a gente tem hoje, não falo nem a Deus, veio essa autorização para eu cultivar, eu fico até meio engasgado, Pô. tá ligado? Porque isso, ó, mudou minha vida completamente, Sim. tá ligado? Foi o que tirou aqueles remédios pesados e daí eu decidi, eu falei, eu quero trabalhar com isso de alguma forma. Sim. E não só pelo benefício que eu tive, né? Mas uns meses depois, a minha prima teve uma doença muito séria e daí a minha família que me rotulava de Usuário, maconheiro, é. para não falar pior, falou, olha, você não pode ajudar porque ela tá fazendo quimioterapia, não tá conseguindo comer, você Sim. tem alguma coisa que possa ajudá-la e tal. Daí é que eu fui pro lado da biologia para tentar tirar o remédio mais puro possível. E daí eu fui pesquisar, bom, o que traz realmente o benefício medicinal na erva? Bom, são os terpenos e os canabinoides e os Sim. triterpenos, né? Sim. Então, como é que a gente aumenta isso? Como é que a gente aumenta esse gráfico? Primeiro cultivando com LED, Sim. porque com HPS você vê que tem Você vários perde um terpenos e canabinoides que nem aparecem no gráfico. E ao outro lado disso é a biologia. Quando você cultiva organicamente, com micro-organismos que já tem no solo, você tem um traço de terpeno e de canabinoide muito mais alto do que cultivando hidroponicamente, quando você usa só sais ou química. Uhum. Isso não quer dizer que é ruim nem bom. O que a gente está dizendo é que é um outro perfil que a gente consegue tirar. Sim. Não é ruim nem bom cultivar no sal, eu estou dizendo. Sabe? O Sim. pessoal fala, eu vou cultivar no sal porque... Vai ficar ruim. Não é isso. Não é isso. É que você cultivando organicamente ou de uma forma híbrida, hidroponicamente, mas com perfil orgânico, né, o organomineral, que o pessoal chama, Sim. você tem esse perfil de canabinoides e de terpenos maiores. Então, quando a minha prima precisou disso, é o que eu fui atrás e comecei a me apaixonar por esse lado mais profundo da coisa. Sim. Entendeu? Então, bom, isso já me trazia um benefício. Então, quer dizer que existe um espectro maior ainda que eu posso tirar de benefício desse medicamento, produzir algo melhor. Foi isso que te captou o olho. Aí é que eu fui atrás de pesquisar todo esse lado e eu conheci o Dr. Mike Amarantos, lá dos Estados Unidos, que faz um trabalho há 30 anos com micro-organismos para o solo. As micorrizas dele estão em 40 países e ele produz há 20 anos. Ele já produziu 30 anos. Ele já produziu mais de 20 toneladas de inóculo e espalhou em 40 países no mundo inteiro. Caraca. E daí, analisando os estudos e vendo... Isso não é só com a cannabis, tá? É com qualquer... Plantas no geral. Qualquer cultivo que você vai fazer. Você tem mais BRICS num alimento que você planta, num vegetal. BRICS é o quanto de nutriente tem. E nutriente, no final das contas, né? Que você vai tirar daquilo que você está plantando. Uhum. E a cannabis não é diferente. Só que aí a gente está entrando terpeno, triterpeno, canabinoide. E isso daí mudou completamente a minha visão da coisa. Sim. E agora vamos voltar lá para o início do cultivo. Como é que você começou a cultivar e para depois a gente ver como é que você está
cultivando hoje com todos esses conhecimentos atualizados? Dessa vez que eu te falei que eu fui a primeira vez para Amsterdã, eu voltei com umas sementinhas no bolso pro Brasil, morrendo de medo. Sim. Pô, com razão. Com razão. Aí eu cheguei no Brasil e meu tio, por hobby, ele praticava marcenaria. Então eu falei, cara, perfeito, você vai fazer um armarinho nessa medida que eu vou colocar na minha varanda, no apartamento, porque nem dentro de casa eu tinha espaço naquela época para fazer. E aí ele fez um armarinho para mim, assim, 1,80 mais ou menos, 1,20 por 1,20, armarinho já até legal, grandinho. Sim. E ali eu montei um CoolTube e assisti os vídeos na internet para ver o que eu ia fazer e tal. Cara, não é que deu certo o primeiro cultivo, eu consegui colher, a planta veio sadia e tal. Eu estraguei várias plantas depois, porque eu tentei inventar um monte de coisa, mas a primeira receita funcionou. E eu colhi, lógico, eu não soube secar direito, né? Eu não tinha o know-how para fazer isso tudo bonitinho. Sim. Mas o remédio estava ali. Não podia estar aquele gosto fenomenal e tal, mas estava fazendo o efeito que eu queria. Sim, e na grande maioria dos casos, a primeira que tu cultiva, hoje eu lembro, caraca, a primeira que eu cultivei, eu cometi vários erros vendo ela na memória. Ela tava feia, mas mesmo assim já era a melhor coisa que eu já tinha consumido na época. Tipo, Não, porque a gente não tem acesso, né? e a eu gente aposto nunca que foi esquece muito o bom. primeiro pega do primeiro cultivo, né? Sim. Porque você fala, meu, será que realmente funcionou? Funcionou. Funcionou e funciona bem, né? Sim, e, meu, eu fui pelo lado mais complicado possível. Eu fiz um DWC. Ah, não. Sério. Eu peguei uma caixa de plástico, furei inteirinha, enchi daquelas pedrinhas, sabe? Botei um netpot no meio, botei a sementinha dentro de um cubinho de lã de rocha. Caraca. E foi, cara. Esse- Foi. Só que eu ia 3, 4 vezes por dia molhar ali, porque se secasse aquele cubinho de lã de rocha até a raiz bater na água lá embaixo, morria, né? Não, tu começou da forma mais Ainda complicada mais que complicada. Mas o legal é que quando essa raiz bateu na água, irmão, tem. Aí, o negócio explodiu. sim. Saca? E ali eu me apaixonei. Pô, e é muito legal, né? Porque então a gente começa a cultivar com esse objetivo final. A gente não gosta tanto daquela atividade, mas, cara, rapidamente você fica submerso naquele. Você entra num buraco de coelho, aí você vê, caraca, tem toda uma comunidade aqui dentro, fóruns, grupos, grupo de Telegram, ó galera falando e, tipo, parece que é algo além do mundo real. É algo que acontece debaixo dos panos. E eu fiquei apaixonado. Cara, eu trabalhava numa empresa que eu tinha com meu pai e eu tinha que entrar às 8 horas da manhã. Eu ficava até as 4 horas assistindo o vídeo do Jorge Cervantes na internet, tá ligado? E pesquisando e vendo o que eu podia fazer para melhorar e tal. Naquela época, a gente não tinha nem noção que ia existir um mercado para a gente poder trabalhar com isso legalmente e tal. E até minha ex-mulher entrou no quarto, era umas 3 horas da manhã e eu assistindo esses vídeos, ela falou assim, porra, se você se dedicasse a qualquer outra coisa como você se dedica a isso, você tava rico. Eu falei, Caraca. pra você ver como era, pra mim, era um negócio que, sabe, porra, foi muito importante. Não só pela parte medicinal, que pra mim fez muita diferença, Sim. mas por toda a magia da coisa, sabe? Sim. E como é seu cultivo hoje? Hoje eu tenho um espaço na minha casa, no subsolo, onde eu montei um jardinzinho. Eu não gosto de automatizar nada, eu gosto de fazer tudo na mão. Caraca, não... Rega, tudo. Eu gosto de sentir o peso do vaso. Então, assim, o problema é que hoje com a minha profissão eu não tenho tanto tempo para dedicar ao jardim, né? Mas mesmo assim, eu falo, eu vou passar tanto tempo aqui em São Paulo, então eu vou fazer uma leva de cultivo e eu vou cuidar. Porque eu não gosto de automatizar Caraca. nada, eu gosto de fazer tudo na mão. E
principalmente por esse lado da biologia que a gente vai entrar depois, mas quando você automatiza um jardim, tem um vaso que vai ficar mais encharcado, outro que vai secar mais, porque dependendo do tamanho da planta, tem uma que bebe mais, outra que bebe menos, mesmo sendo a mesma genética, né? Então, essas pequenas variáveis eu gosto de controlar. Sim. E fazem a diferença. E quando você usa biologia, se você deixa micro-organismos, se você deixa esse substrato secar demais, você perde todo esse ganho que você teve, né? Então, automatizar no meu estilo de cultivo, eu não gosto de fazer. Eu tenho 4 luminárias de 400 watts, 480 watts, e normalmente eu deixo 2 para vegetar e 2 para florir. Sim. E esse jardim, essa sala é dividida no meio. Então eu tenho uma salinha de vegetação e outra de floração. E daí, quando sai essa sala de floração, quando eu colho a sala de floração, já entram as plantas Pra flipar de novo. Perpétuo. Então é meio um perpétuo que eu toco. Sim. Aí quando eu tenho que viajar ou fazer alguma coisa, eu colho e paro isso. E como é que é o substrato, né? Que substrato Já você fiz de usa? tudo. Já fez de tudo? Já fiz de tudo. Eu normalmente é um híbrido. Eu uso Turf e Perlita. Eu vou falar aqui uma marca, o pessoal vai falar, porra, você tá maluco? Carolina, o mais vagabundo que tem. Substrato. Substrato é só uma mídia de cultivo, mais nada. Se você souber trabalhar ele... O lance do Carolina é que ele tem vários tipos, né? É. Se atente para comprar pra o tipo certo. de Carolina. Porque aí, por exemplo, muita gente compra o Carolina e é vermiculita. E vermiculita é uma função oposta da perlita. Não é a mesma coisa. Não, e o tipo de cultivo muda completamente muda quando também. você trabalha com vermiculita. Eu não lembro o código do Carolina, mas tem 2 que eu uso. É o Turf Perlita e o Turf Perlita com casca carbonizada de arroz. Pô, isso aí é bom. E aí eu misturo de 10 a 15% de humus de minhoca de altíssima qualidade, que eu boto até no microscópio para ver antes de usar. E porque é aquilo que eu te falei, eu gosto... O que é legal do hidropônico? É o peso. O que é legal do orgânico? De crescimento. É o gosto. Não estou dizendo que no hidropônico não vem um gosto maravilhoso também. Não estou dizendo isso, mas é que juntar as duas coisas... Isso é até algo que a gente deveria até clarear para a galera, né? Que muita gente pergunta, fica nessa mistura de tipo, o orgânico é mais gostoso, então tem que cultivar no orgânico. Cara, mas às vezes é uma diferença muito, não relativamente baixa, mas tipo, o orgânico rende ali 10% mais canabinoides. Então você sai de 20% para 22%. Às pequeno. Vezes não é tão... É pequeno, mas para quem precisa desse lado de benefícios que só esses canabinoides trazer, faz bastante diferença. Sim. Com o número de plantas, tipo, e você vê isso em maior escala, tem uma diferença. Mas também para não falar que, caraca, a galera do mineral tá fumando palha. Não é pelo isso. Pelo contrário. Inclusive, com a Gorila agora, a gente presta assessoria para muita associação, né? E a maioria das associações aqui no Brasil cultivam mineral, cara. Entendeu? Eu acho super errado. Eu tento trazer esse pessoal pelo menos para o organo mineral, mas quando você está fazendo uma extração de um remédio, eu acho que você tem que olhar para esse lado, esse perfil, né? Que o pessoal normalmente não tá muito ligado. Inclusive você é uma das pessoas que está me levando para o organo mineral. Comecei a testar lá os produtos, né? Já tô usando de pouquinho em pouquinho, porque eu fiquei com aquele receio de que você me explicou. Inclusive, gostaria que você até explicasse para uma pessoa do mineral. Cultivo na fibra de coco. Qual seria uma boa recomendação para estar utilizando o orgânico ali, para inserir? Então, o que a gente tentou da Gorila fazer com o cultivo mineral é não
alterar o estilo de cultivo da galera. Sim. Ou seja, você tem um reservatório onde você faz sua solução para molhar as plantas, é tudo automatizado. Você vai colocar a biologia e a parte orgânica dentro do seu reservatório e não vai dar reação. A gente fez um trabalho, inclusive tenho que agradecer a Bigfoot dos Estados Unidos, o Dr. Mike Amarantos, Zeke Amarantos, que me ajudaram a desenvolver esse produto, senão eu não tinha... É uma tecnologia muito avançada, a gente trabalha com nanopartícula de humus de minhoca, de biochar, de extrato de algas, e isso está tudo presente no produto e ele está estável e não vai reagir dentro do teu reservatório. Esse reservatório não vai gerar um cheiro ruim, patógeno, nada disso. Vai sim se teu reservatório estiver sujo, sim, se tiver alguma porcaria lá. Mas é o único produto no mercado que você pode adicionar esses adendos, um líquido e um pó, né? O líquido são as bactérias. Sim. E são diversas bactérias promotoras de crescimento vegetal, fixadora de nitrogênio, solubilizadora de fósforo. E o pó vem com essa parte orgânica, que é o humus de minhoca, as micorrízas, que são os fungos, né? Sim. As algas, biochar. Então, tudo que normalmente você teria num substrato orgânico, sim, você pode ter dentro do seu substrato inerte. Então, você vai tirar peso e vai tirar todos os benefícios que você tem num cultivo orgânico. Essa é a jogada. Entendeu? Achei... E daí, a única coisa que você precisa fazer é manter esse reservatório com a água circulando e oxigenando ela, porque você está adicionando vida, né? Aí consome. Isso. E daí você fala, pô, como é que isso funciona e tal? Bom, toda planta precisa, não estou falando um cultivo químico mineral, mas no solo, toda planta precisa, para tirar os nutrientes do solo, precisa de uma microbiota de bactérias e fungos para transformar essa matéria orgânica em matéria química para a planta absorver. É químico que a planta absorve. Pessoal, não, orgânico, eu só faço orgânico porque... Não, a tua planta está absorvendo nutriente quimicamente. São os micro-organismos que estão transformando aquela matéria orgânica... biodisponível para a planta. E o que a gente tentou fazer então foi trazer os benefícios do cultivo mineral, que é o peso, que é o look, aquela flor de Instagram, aquela coisa bizonha, mais os benefícios que você teria num cultivo orgânico, que é aquela flor com uma taxa de canabinoides altíssima, com terpeno, triterpeno, aquela coisa que você abre o pote e cai para trás. Sim. Não que não tenha no mineral, mas vai estar mais presente num cultivo organo-mineral, sem trazer todo o detrimento que o cultivo orgânico traz, que é bicho, patógeno, contaminação no cultivo e tal. Entendeu? Porque você usando só o gorila, você não vai ter problema nenhum disso. Mas se ainda você quiser misturar 10, 15% de humus de minhoca nessa sua mídia inerte... Tenho medo. Vai ficar show de bola e não ainda. vai te dar problema. Porque é tão pouca quantidade de matéria orgânica, mas por isso que eu digo, a qualidade do humus de minhoca tem que ser altíssima. E daí a gente está até fazendo uma série de vídeos agora. Eu estava esperando chegar a câmera do microscópio para filmar. A gente está testando todos os humus que tem no mercado e mostrando tudo que tem dentro de cada humus e o que a galera vai ter. Explica resumidamente o que diferencia um humus ruim de um bom. Micro-organismos maléficos e principalmente fungos e eu já vi tanta coisa, Cadu. Eu já vi esporo de fungo bizonho, eu já vi aquele... Como é que é o nome? Agora me fugiu. Fusário? Não, esse tipo de fungo. Isso tá dentro dos Pittium, fusário. Mas
eu não tô lembrando especificamente do nome do bichinho, mas são... Pulgão de raiz? Em inglês tem um outro nome, em português eu não sei qual é. Mas são coisas bizarras, assim, que se você botar no teu substrato, é certeza que vai dar ruim. Sim. Entendeu? Às vezes muitas pessoas pegam pragas. Mas isso eu vejo no por bokashi componente, também. né? Por componente do solo. O bokashi tem muito mais do que humus. Caraca. Tem certos bokashis que a gente põe na lâmina e até assusta de pôr. Eu uso da Oficina Orgânica. Os caras... Não, eles são bons. Os caras são bons. Os Os caras são bons. bons. Eles são referência, né? São bons. Eles eu não tenho nada a falar. Mas o pessoal tem que tomar cuidado com humus e com bokashi de marcas assim não tão de conhecidas. Mercado. Tu vai no mercado, tem... Não tô generalizando, por favor. Tem muito bokashi de pessoal amador aí que é ótimo, mas tem que tomar cuidado. Que normalmente é a porta de entrada para patógeno no teu cultivo. E daí, quando você perde o controle, é lixo, né? Não tem o que fazer. Uma coisa agora falando, inclusive vou falar para você como eu tenho utilizado o Gorilla no meu cultivo mineral. Eu tenho utilizado ele fazendo chá aerado. Chá aerado, quando eu fazia no orgânico, era o que eu mais gostava de fazer. Inclusive fiz hoje para mostrar lá no canal, aí eu usei o Gorilla, mostrei também, você vai ficar feliz. E cara, eu faço assim, no meu último ciclo, fiz 2 entradas durante a floração. Uma quando flipei, mais ou menos ali, primeira semana. E você faz mineral? Mineral, fibra de coco 100%. E quantos ppm você usa o EC, mais ou menos? O chá ficou fraquinho, cara. Ah, não, eu digo na solução de nutrição. Na floração, fico na média de 2, 2,5. Não... Eu sinto que a galera às vezes vai 3, 3,5. Eu não gosto. Eu acho eu acho que é muito. Eu sempre fico 2 a 2,5 e no final eu faço uma queda gradual, né? Uhum. Na 7ª semana é 2, na 8ª é 1 e na 9ª, que geralmente eu termino, acabo com meio. Então, você está fazendo uma inoculação super leve. E daí, assim, o que é interessante entender é o seguinte. Quando você usa a biologia, tanto as bactérias quanto os fungos principalmente, que são as micorrizas, elas vão fazer uma conexão. Você pegou, por exemplo, seu clonezinho, ele enraizou aqui. Sim. Começou a sair raiz. Eu vou lá e apliquei a micorriza e fiz o transplante para o vasinho. Sim. Ali, nesse momento, o fungo ele vai começar a fazer a primeira simbiose com a raiz da planta. Tem um esporo, que é um ovinho do fungo, que esses exudatos da raiz vão mandar um sinal falando: "Ô, tem alguém aí?" Ele vai falar: "Tem um aqui." Aí ele germina e eles fazem uma conexão. Ele entra literalmente dentro da raiz. Uhum. E daí ele se espalha na mídia igual um algodão doce, igual uma teia de aranha. Sim. E isso acaba virando a raiz da raiz. Então esses fungos, eles viram o estômago da planta. Certo. Depois. Então por isso você pode usar metade desse EC que você está usando, certo. Por exemplo. Então a galera fala: "Você tá maluco? Na floração eu vou usar 600 ppm, 1,2 GC, 1,4? Depois eu vou te mostrar uns resultados. Tomara, né? Que aí tu gasta menos ainda. Não, e não é só gastar menos, mas a gente agride menos o planeta. Porque normalmente quando você trabalha com EC desse alto, você tem que ter um runoff muito grande. E daí você está jogando nutriente no ralo. Quando você joga nutriente no ralo, tem um problema muito sério. Isso vai para os lençóis freáticos, Sim. isso vai parar aqui, ó. Vocês estão vendo essa coisa linda? Caraca. Isso vai parar no mar. E daí o que acontece? Os nitratos e os fosfatos que tem nesse nutriente alimentam as algas. Isso cria um tapete anaeróbico que mata peixe, mata tudo, né? Toda a parte submersa embaixo desse tapete que não tem mais acesso ao oxigênio. Caraca. E é muito sério. E isso a gente acha: não, no meu cultivinho pequeno em casa, como é que eu vou estar afetando? Não, isso eu estou falando a agricultura no geral que usa sal.
Em entendeu? muita quantidade. E a gente também, que solta esse runoff no ralo, entendeu? Então a gente tem que ter essa noção de cuidar do ambiente, sabe? De ter uma responsabilidade com o planeta. E tem outra coisa, fósforo é limitado no planeta. Em 2024 a gente chegou no pico, daqui para frente Vai só pra subir o baixo. preço então. Já estoca. Os dois maiores produtores de nitrato e de fosfato no mundo, que é a Rússia e a Ucrânia, estão em guerra. Então o preço disso subiu mais ainda. Mas a nossa responsabilidade ambiental, eu acho que é o maior de tudo isso. Sim. E a economia. E daí tem os benefícios que você vai ter quando você usa um EC mais baixo. Então, o processo osmótico da planta vai aumentar, ela vai tomar mais água. Vai ser mais eficiente. Ela vai ser mais eficiente, ela vai transpirar mais, entendeu? É por isso que você tem esse aumento grande de canabinoides e de terpenos e tudo mais. Então, isso você acaba alterando uma pequena coisa que vai gerar um benefício gigantesco no final, entendeu? E é isso que você falou, às vezes eu não acho que é sobre, tô alimentando menos elas, é sobre elas aproveitarem mais, porque eu tinha lido um estudo que nesse tipo de cultivo, drench waste, né, que tu rega até o momento que sai o runoff, cara, elas aproveitam 10% dos nutrientes da água. É exatamente da água. isso, porque imagina só, 90% indo embora. você tem as raízes aqui no substrato, vamos imaginar. Ó, aí você tem uma partícula de fosfato aqui, uma de nitrato aqui, que a raiz não está tendo acesso. Você tem esses fungos, ele vai abrir essa teia e vai buscar tudo isso dentro da tua mídia. Por isso que você precisa bem menos de nutriente. Você pode usar bem menos. E daí você pode usar uma coisa super, super importante. Você pode ter 10 genéticas no jardim usando 1,4 de EC e nenhuma vai estar dando nem excesso, nem falta, nem deficiência. Como assim? Por quê? Quando a gente usa um EC acima de 1,6 ou 1,8, a planta fica preguiçosa. Ela vai pegar do substrato só aquilo que você está dando de sal. Sim. Se você mantém um EC mais baixo, você obriga a planta a exudar. 25% da energia da planta ela joga pela raiz. Se você não tem ali o que ela busque, você está enfiando pela garganta, que é normalmente o que a gente faz, com químico, você vai ter aquela gama de 13 ou 16 nutrientes que tem no pacote químico ali no sal e acabou. Se você olhar na tabela periódica ou no solo, analisar um solo, você tem 50, 60 elementos da tabela periódica ali. Tem coisa faltando. Então tem 30 e poucos, 40 que a planta está deixando de absorver. E isso com organomineral e adicionando o gorila, tanto as bactérias quanto os fungos, você vai ter acesso a isso, sem podendo usar a sua mídia inerte ali, que já está dentro do teu reservatório, essa parte organomineral, né? Então isso faz toda a diferença, porque quando a planta começa a produzir esses exudatos, ela começa a pedir do substrato o que ela precisa. Ela vai no buffet e fala, eu preciso de tanto de nitrato, de tanto de fosfato, de tanto de silício, de tanto de magnésio, de tanto de potássio. Ela que escolhe. Sim. Se você sobe esse EC acima de 1,8, 1,9, aí ela fala, não, então me dá aqui. Eu não vou fazer mais nada, dá aqui. É exatamente assim que elas ficam. Intravenoso. E daí você sente falta, às vezes, de ferro, você vê uma deficiência, às vezes, de magnésio, e tem tudo ali na tua mídia. Só que, às vezes, por um problema de troca catiônica, do tipo de substrato que você está usando, a planta sente uma deficiência ou outra, entendeu? E daí você vai lá e dá mais. E daí o que acontece o lockout, você trava tudo. E uma coisa, cara, que eu vejo que muitos cultivadores do mineral usam, eu queria até te perguntar, é a água oxigenada.
o quanto que ela afeta o que a gente faz, tá trabalhando ali com micro-organismos, né? Eles ainda sobrevivem a essas doses, Então, que é o que uma a gente parada estava que falando eu uso e deixo no galão. É o que a gente estava falando do seu cultivo, né? Você está fazendo uma aplicação pequena, não que você use água oxigenada, mas você está fazendo uma aplicação pequena de micro-organismo e você está trabalhando com EC alto. Sim. Então a galera que trabalha com esse EC alto, eu falo, não precisa nem usar micro-organismo, deixa a planta ficar vagabunda lá e pegar aqueles 13, tá bom pra você? Tá ótimo? Beleza. Agora faz um teste, baixa esse EC para 1,2 e põe essa microvida dentro do teu reservatório. Sem água oxigenada, então. Sem água oxigenada. E deixa essa microbiota tomar conta da tua rizosfera, porque esses micro-organismos, eles se controlam. Tem os benéficos, vai ter maléfico no teu substrato, dependendo do substrato que você está usando. Então, aqueles que estão entrando vão... É igual jogo de futebol. Se teu time é melhor, ele vai ganhar do outro, entendeu? Então, se você tiver com aquilo equilibradinho, e o que está no rótulo que você usar ali, é para estar equilibrado. É o único pacote de de micro-organismo que você não precisa basicamente adicionar mais nada. Eu só não coloquei tricoderma ali dentro, porque a tricoderma, dependendo da temperatura que, por exemplo, eu vou mandar para Bahia, sei lá, ela vai chegar lá morta. Então eu acho melhor o pessoal daí do orgânico, que daí vai precisar da tricoderma, adicionar isso separadamente. Mas voltando, quem usa uma água oxigenada é para quem trabalha normalmente com um sistema de drip, né? Ou um reservatório, uma linha fininha de irrigação que não pode entupir e tal, e trabalha só com sal. Isso é bom, mantém o sistema todo limpo, mantém o substrato livre de patógeno. Agora, existe esse método de cultivo que a gente estava comentando e existe um outro método de cultivo usando esses micro-organismos que, quando a gente fala de fungo e de bactéria, o pessoal já pensa naquele dedão do pé verde. Não, é coisa ruim. Não, tem fungo benéfico e tem bactéria benéfica. Inclusive, a gente não ia estar aqui conversando hoje se não houvesse esse tipo esse lado da natureza, né? Inclusive as bactérias fixadoras de nitrogênio. É uma bruxaria, uma magia negra que o universo deu pra gente. Deu pra gente, que a natureza deu pra gente. Então a gente tem que saber fazer bom uso disso. Sim. E hoje, nos Estados Unidos, há algum tempo já existe. Mas hoje no Brasil, esse tipo de perfil de cultivo é muito novo. Nos Estados Unidos já há algum tempo o pessoal já usa. Inclusive Miami Mango, que faz só na lã de rocha, ele usa bactéria, usa micorriza e tal. Está sendo aplicado em diversos estilos de cultivo. E o Gorila vai fazer agora 2 anos de idade em fevereiro. E o que a gente percebeu da galera do sal, que introduziu essa parte organomineral e biológica no cultivo, a gente percebeu um aumento na qualidade final do produto, isso de feedback que o pessoal dá. Sim. Considerável, entendeu? E até eu acho que é um dos fatores para o sucesso tão rápido do produto, assim, do pessoal tá aplicando tanto no mineral, assim, é que tá vendo resultado. E não é só daí no enraizamento, é no produto final, sabe? É o que a gente testa de verdade. Né? E daí eu faço esse apelo. Baixem esse EC, trabalhem com essa biologia e vocês vão ver que a planta vai estar verde bandeira do Brasil, não vai ter nenhuma deficiência e vai estar tudo ali que vocês precisam. A gente fica com receio. Eu vou botar bactéria, eu vou botar fungo, o que isso vai trazer? Não, cara, se eu não botar o meu nutriente ali, meu Plant Prod, meu High Nutrients, não vai pra frente. Não, calma, tem que usar os dois sim, mas saber usar os dois de uma forma eficiente. Certa. Eu já sei que funciona, porque eu vim do orgânico e já era,
funciona, cara. Eu já tive ótimos resultados, fazia muitos chás. Eu tô tentando achar como usar. Essa que é a parada, né? Descobrir. É um outro Cara, não estilo. tem segredo. O que ali tem no rótulo tem a indicação tanto pro orgânico quanto pro mineral. E daí o Sim. pessoal do mineral fala: "Ah, eu tenho que usar em toda a aplicação?" Tem, porque o mineral, pela salinidade, pelo pH que acaba tendo na mídia, Sim. você tem que fazer uma reinoculação quase que constante, entendeu? Para manter esses números. Porque você vai perdendo ali, Isso. né, população. E daí aquela coisa que a gente falou do EC também. Às vezes você até trabalha com EC baixo, mas isso vai acumulando na tua mídia de cultivo. Acumula. Dependendo do estilo que você faz, você tá fazendo um vaso sem no prato, sem escoar e tal, isso vai lá para um EC de 3, 4 na tua mídia e você tá usando um EC de 1 ali para molhar e não sabe que isso Sim. tá lá em cima, entendeu? Então, inclusive essas cepas desses micro-organismos, a gente trouxe dos Estados Unidos e foram isoladas para aguentar uma salinidade alta no substrato, mas isso não quer dizer que seja para ser usado com uma salinidade alta, Sim. até por causa do processo que eu expliquei biológico para você, que a planta tem que exudar para ter essa resposta, é uma simbiose. Sim. Se ela não exuda e não gera essa comunicação com a microbiota do solo, você não vai extrair todos esses benefícios né? Entendi. E daí você fala especificamente para o pessoal do mineral, você tem um aumento de 12 a 20% na colheita. É relevante. Então, alguma coisa está acontecendo ali, né? Coisa boa. Inclusive numa mídia inerte, sem nada. Não estou falando nem uma mídia que não tem carga zero de matéria orgânica. Você está introduzindo essa matéria orgânica só pelo Promix, que é uma parte do kit, junto Sim, com que é o microbes. pozinho. Sim. Isso. Saquei. Agora, voltando para um assunto que a gente estava falando de associação, e que eu também quero fazer esse link, né, com o cultivo orgânico, eu sinto que sempre que vão para um cultivo que é um pouco maior, tipo as associações, que a gente já está falando centenas de plantas, o mineral ele acaba sendo escolhido porque ele é mais fácil de fazer em maior escala, né? De você ter um padrão, de automatizar. Como é que você É uma enxerga? questão de patógeno também, né? Pra você não perder tanto. É mais fácil de resolver problemas. Tipo, tem um problema no substrato, água oxigenada. Um bichinho lá, água Um oxigenada. flush. E como é que você enxerga o orgânico sendo utilizado em maior escala? Você acha que ele encaixa muito bem? Hoje você tem nos Estados Unidos cultivadores de grandíssima escala fazendo um orgânico em camas de cultivo de 500, 600 litros de substratos e com 4, 5 anos de cama de cultivo, ela só vai melhorando. Caraca. O que você precisa ter? Existe uma cadeia alimentar do solo. A doutora Elaine Ingham, que é da Soil Food Web, que é inclusive o pessoal da agricultura regenerativa conhece bem, ela prega muito isso, essa cadeia alimentar do solo completa. E daí a gente está falando não só de bactérias e de fungos, mas dos artrópodes, nematóides e toda essa cadeia que o solo precisa para se autossustentar. Então eles cultivam o solo é que vai cultivar a planta. Eles Isso. deixam que o solo E resolve. o que eu vejo assim, muita gente do orgânico também, Cadu, falando, meu solo tá fraco. Não, isso não existe. Teu solo provavelmente tem nutriente para 5, 6, 10 cultivos. O que não tem ali é um perfil de micro-organismo para solubilizar e transformar essa matéria para a planta poder E utilizar. são eles que trabalham. Quando você pega, sei lá, um gorila da vida, coloca ali, cara, é como se estivesse colocando milhões de trabalhadores para fazer todos os processos. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uhum. E daí tem um pessoal do orgânico, fala, apliquei gorila, começou a queimar a pontinha da minha folha. Falei, cara, como é que você montou seu solo? O que você tem feito de cobertura? Não, eu tenho no-till tem 2, 3 anos. Tá, mas qual foi... Quando você começou a usar a microbiologia, ou bactéria, ou fungo? Não, foi agora. Então você tem
20 anos de fósforo, potássio, nitrogênio no teu solo que estava indisponível para a planta. Desbloqueado. Né? Aí você tava bloqueado. Tava bloqueado, aí você jogou essa tropa aí que você falou no substrato e desbloqueou tudo. Sim. Só que não queimou por causa disso. Lembra o que a gente acabou de falar? Que a planta, nesse caso, é que escolhe quanto que ela precisa comer? Então Sim. ela nunca vai queimar. Ela queimou porque provavelmente essas coberturas e tudo que você fez no solo gerou uma salinidade tão grande, um desbalanço de pH nessa mídia, que está causando um lock de um ou outro nutriente, ou macro, ou micro, saca? É muito mais complexo do que as pessoas acham. É muito mais Porque complexo. às vezes a deficiência que você acha, isso aqui é deficiência de alguma coisa, às vezes é excesso de outra que impediu que esse fosse absorvido. Então a gente recebe muito cultivador mandando DM pra gente, manda uma foto e fala, o que é isso, como é que eu resolvo? Calma, precisa saber de todo o histórico, tudo que tu fez. Exato. Dá pra gente ter uma noção, E daí claro. a lei do menos é mais. Sim. Eu não estou dizendo que você vai colocar um substrato cansado, um solo velho, seco e você vai cultivar. Não. É que você não precisa adicionar 1 quilo de farinha de osso, 1 quilo de biochar, não sei o que, entendeu? Eu vejo gente fazendo receita de solo. Eu tava até falando com o Durval. O Durval é um geólogo sensacional lá da Nanda Vida, um amigo nosso. Ele falou, cara, tudo que eu vejo aqui de correção é solo que o cara botou muita coisa. Só que a planta não está tendo acesso a todo esse espectro. Ele está tendo acesso a uma faixa. Sim. Ou seja, por pH ou por falta desse espectro dessa microbiota. Então, tudo está amarrado. E daí quando a gente fala, o solo, não existe solo na Terra que seja infértil. O que existe é a falta dessa microbiota para trabalhar esse solo e tirar para a planta o que ela precisa. E quando a gente fala em simbiose, se não houver a planta e essa comunicação, é o que a gente estava falando, 25% da energia da planta, caralho, é 1/4. Sim, muita coisa. Vai para a raiz, vai mandando sinal para essa microbiota falando, olha, quero isso, quero aquilo, outro. Aí, porra, se você conseguir ter um solo base e trouxer essa microbiota, tá bom. Aí sim, tá muito clarinha a planta. Tá faltando nitrogênio? Vai lá e faz uma inserção de 300 ppm, 200 ppm, sei lá, um pelo de nitrogênio. Sim. Mas, sabe? Correção. Sim. Por uma coisa ou Inclusive, outra. um dos cultivadores que eu mais respeito, né? Que ele faz o super solo orgânico, vaso pequeno, crop steering no orgânico. E ele faz essas pequenas entradas de sais, que é o True Extracts, eu chamo ele de meu professor. O cara é o mais nerd que eu conheço. E eu falei, caraca, genial, o cara tem um cultivo orgânico com entrada mineral que se assemelha muito ao cultivo mineral. E você sabe que dá para fazer um crop steering biológico, né? Também, colocar os micro-organismos. Fala mais! A gente vai se aprofundar demais. Mas dá para fazer e a gente, inclusive, dá esse tipo de suporte técnico para quem usa o Gorilla. Entra lá no site da Hortilab, tem o WhatsApp, quem tiver dúvida. Para quem está entrando em floração e tal, existem certas proporções que a gente põe de fungo e bactéria que vão estimular a absorção de mais ou menos fósforo, Sim. vão estimular a absorção de mais ou menos nitrogênio na fase final. Então isso faz uma diferença absurda no produto final. Sim. E o crop steering, ele não é só na parte de nutrição, né? Mas eu acho que o crop steering é mais geral. Uma atenção global que você tem que dar ao cultivo controlado. Sim. Sabe? Já diz o nome. A gente fala muito de crop steering como se fosse a gestão da irrigação, mas é gestão de tudo, né? Luz, VPD, luz, nutrição. A galera, inclusive, até temperatura da água, para quem tá perdido em crop steering, vai sair um vídeo sobre isso.
dia 19, então, ó, já pode voltar no canal que já tá lá 30 minutos eu explicando o que que é. Eu tava vendo hoje, parabéns. Valeu. Tão animado. E assim, é tanta coisa que traz, abre uma janela assim quando você Sim. começa a trabalhar com biologia e principalmente quando você sabe acertar esses fatores, como a gente estava falando de VPD, de PPFD, o ambiente, a iluminação, a nutrição e não se esqueça, essa bomba osmótica da planta e a transpiração dela e essa comunicação com os exudatos é que vão fazer a diferença total no seu cultivo. Você pode pegar uma sala Sim. idêntica, 2 salas idênticas e entregar na mão de um cultivador que vai fazer o que manda o manual da Atena e você põe outro cultivador que está fazendo esse cultivo biológico com EC baixo. E você vai ver que esse cara aqui vai colher mais, com uma densidade maior, com o mesmo nível de PPFD, com o mesmo VPD, com o mesmo substrato, com a mesma genética. Batata, eu aposto quanto você quiser, de 12 a 20% a mais. E daí você vai mandar analisar essa flor e você vai ver o traço de canabinoide, de Que terpeno. ainda é mais amplo, né? Então é um negócio que está hoje, por causa desse preconceito todo que a gente tem no mundo inteiro sendo reduzido e os testes laboratoriais sendo cada vez mais específicos, detalhados e a gente sabendo o que buscar realmente para cada tipo de condição de saúde, a gente consegue fazer um crop steering voltado para medicação, saca? Sim. E isso a gente só consegue fazer com a biologia. Caraca, sinistro. E usando um sistema mineral. Então você imagina, eu acho que é o futuro do cultivo canábico mundial em grande escala, é esse. Seja mineral, organomineral. Orgânico eu acho difícil. Orgânico eu acho difícil porque a gente estava falando, muito problema com patógeno e tal. Principalmente lá nos Estados Unidos, tem muita flor outdoor que é reprovada por causa disso. Então o pessoal acaba fazendo extrato, mas de qualquer forma, isso vai acabar se tornando uma lei no cultivo de grande escala. O uso de microbiologia, inclusive na parte foliar, para controle de patógeno externo, não estou falando no substrato, fora da planta também. A gente tem hoje vários produtos que fazem esse trabalho também. Inclusive o chá aerado, muita gente usa foliar também para esse tipo de controle de patógeno, me fugiu o nome agora do fungo que dá na floração. Caraca. Porra, maconheiro é uma merda. Botrite. O fungo escuro lá de mofo. Não, aquele algodão doce que dá na flor e dá aquele mofo, sabe? Esse é o mais triste. A E gente o pessoal, sofre muito aqui com isso, ó, umidade. 80% de umidade, Ano 85% de umidade, entendeu? Tudo. E principalmente dependendo do cara que fizer esse chá foliar e souber trabalhar com esses micro-organismos, você tem uma redução grande no pessoal que faz um outdoor e tem problemas de umidade. Sim. Lógico que a genética é super importante nesse aspecto, mas já existe uma tecnologia biológica voltada para isso e está crescendo cada vez mais. E para você, como é que é trabalhar no nicho, nesse mercado? É um sonho? É um sonho, porque quando você... Eu acho que você se identifica também com isso. Sim. Quando você faz o que você gosta, o que você é apaixonado, e isso consegue te trazer, te prover o que você precisa para viver, que mais? Né? É isso? Acho que é isso, né? Acho que achamos. Acho que achamos. O resto é a gente
sempre tentar elevar, estar informado e tentar elevar esse independentemente do nicho de mercado que você esteja trabalhando, você iluminação, ou dando seus cursos de cultivo. No meu caso, esses micro-organismos, a gente tem uma parceria de pesquisa ininterrupta com o pessoal da Bigfoot dos Estados Unidos. Eles são, assim, o nível de atenção e cuidado que eles têm com a matéria-prima dos produtos que vem para cá e que a gente desenvolve é muito grande, porque a gente sabe que está sendo usado para produzir um remédio, para esse lado, sabe? Então não tem metal pesado, tudo, todos os produtos e todos os inóculos têm selo verde internacional, então é tudo extremamente livre de qualquer contaminante, sabe? Orgânico puro. Saúde e qualidade. Biologia livre de qualquer porcaria. Sim. E daí, com isso, é o que eu tava te dizendo, esse estudo ele nunca para, bicho. A cada 2 ou 3 semanas eu recebo deles 1 ou 2 estudos falando sobre Azospirillum, que é fixador de nitrogênio, ou sobre um bacillus ou outro, ou uma cepa nova, um glomus novo de um fungo novo de micorrízico arbuscular. Então é um negócio que a gente está vivendo a melhor época possível para isso, saca? E eu acho que está sendo muito bem aceito pelo pessoal. Todo mundo que usa tá dando um feedback muito legal. E para mim é um sonho, cara. É um sonho, porque infelizmente eu perdi minha prima, que foi a minha inspiradora para começar esse trabalho. Mas o trabalho continua. Vamos espalhando a palavra. E tá aí para ser usado por todo mundo e para trazer benefício para todo mundo. Sim. E pô, eu tenho certeza que com o nosso papo aqui e com o conhecimento que você também divulga e transmite nas redes, a gente está ajudando milhares de pessoas, né? A não passar pelo que outras pessoas passaram com outras patologias. A gente tem esse impacto. Então, pô, agradeço demais, cara. E é por isso que a gente está aqui hoje. E eu respeito muito o teu trabalho, sou teu fã. A gente estava conversando aqui antes, a nossa história é muito parecida na parte da iluminação, no cultivo também. E eu tenho certeza que tem muita coisa pra gente fazer junto. Pô, também, cara. Quando for lá para São Paulo, vamos organizar um bate-papo com o pessoal lá, um get together. Já é. E eu acho super importante, quanto mais pessoas a gente consegue alcançar, maior diferença a gente está fazendo. Na época que eu comecei, se eu tivesse um Cadu ou um Leco, tá ligado? Ia ser muito mais fácil. Ia ser muito mais fácil. Eu ia gastar muito menos dinheiro. Eu falei isso pro Cervantes na entrevista. Eu falei, se não fosse você, não ia ter, saca? E hoje a gente tá 1000 quilômetros na frente dessa galera, sabe? A cada ano que passa, a coisa evolui drasticamente e extremamente. Sim. Pô, hoje em dia rápido, as pessoas né? começam a cultivar, já sabe o que é PPFD, o que é VPD, já entra em contato com o crop steering rapidinho. Quando eu fiquei anos para descobrir, caraca, é muito louco isso, VPD, né? que isso? Tu demora mó tempão, agora o conhecimento já está cada vez mais organizado, divulgado, e que bom. E mais palatável, né? A gente, quando eu comecei a estudar, era muito termotécnico, você ia ter que pesquisar o que era aquele termotécnico, e daí você entrava no parágrafo seguinte, era outro. Eu tive sorte que o pessoal lá da Bigfoot teve paciência comigo e sabe, e me explicou durante esses 3, 4 anos, assim, e me ensinou tudo que
o que envolve esse lado biológico e a importância toda desse lado biológico do cultivo, e não só da cannabis, mas em geral, a gente estava falando, em geral, e a importância disso para o nosso futuro no planeta. E quando a gente fala na agricultura em geral, de produção, eles estão pegando essa química, esses agrotóxicos e jogando na planta, sendo que você poderia estar jogando uma biologia no solo, inoculando isso e deixando a planta gerar esses agrorrepelentes, esses repelentes naturais, né? E que ela tem capacidade de fazer. Só que a gente ara tanto o solo, a gente arrebenta tanto com o solo, que hoje a gente cultiva na agricultura hidroponicamente. O solo é uma mídia inerte hoje. Queima o solo. É uma mídia inerte, entendeu? E daí você tem que entrar com uma tonelada de nitrato, de fosfato. Você tem que entrar com correção de solo. E daí tudo isso vai para lençol freático e acaba aqui, ó, nesse paraíso que vocês estão vendo. Sim. Destruindo isso daqui. Então, a gente tem que começar a mudar essa mentalidade de cultivo, não só de cannabis, mas geral. No mundo inteiro, entendeu? Começar a usar o que há 460 milhões de anos existe no planeta, só que a gente destruiu. E agora a gente precisa trazer de volta. Conhecimento primordial. Tudo isso que a gente matou do solo e que hoje o solo não tem mais capacidade de trazer para a planta, a gente tem que trazer de volta. Sim. Botar ali. E aí o resultado vem. E daí você usa menos química, você usa menos nutriente, menos sal, você usa... Entendeu? É um ganho global. Sim. No final. E encerra um ciclo meio sem sentido, né? Com várias pontas soltas, que é o cultivo mineral puro. Foi e ainda é importante em alguns lugares do mundo, Sim. Porque... Tem certos lugares que se não tiver, não vai, saca? Sim. O solo arenoso ou é muito argiloso ou não tem uma oxigenação correta, é compactado, enfim. Às vezes você tem que usar, não tem como. Sim. Mas para que usar numa situação onde não é preciso? Sim. Pelo menos usar menos, né? Ou usar menos. Ou usar com responsabilidade, né? Ou para fazer uma correção só, ao invés de usar para o cultivo integral. O meu Hanoff lá, agora... O meu Hanoff lá, eu tô jogando no limoeiro. Caraca, o bagulho tá cuspindo limão. Tem que joga lá o gorila pra você ver. A gente trabalha com uma empresa, agora eu vou contar um negócio engraçado. A gente trabalha com uma empresa de despacho terceirizada, né? A gente vai buscar as encomendas lá de logística. Sim. Aí a dona da empresa, ela falou, pô, Leco, tem umas 2, 3 caixas suas aqui que amassou e tal, extraviou. Falei, joga fora, né? Não, mas tem produto aqui dentro. Falei, bom, então usa o produto. Você tem plantinha em casa? Ela falou, não, você tá brincando? Eu tenho um pomar. Eu falei, pô, então, ó, lê o rótulo aí, pode usar. Meu, foi semana retrasada. Eu fui lá no escritório dela, ela falou assim, tô vendendo laranja. Eu não tenho onde enfiar laranja. Faz muita diferença, porque imagina só, tá todo esse nutriente no solo, só que a planta não tá tendo acesso. Caraca, eu fiquei com vontade agora. Testar lá no limão. Mas faz isso que eu tô te dizendo. Pega o teu cultivo hidropônico, baixa ECC e adiciona o fungo e as bactérias no teu reservatório. E não quer fazer no cultivo inteiro, faz um piloto. Mas Sim. Depois me conta. Vou testar. Deixa comigo. Pô, Leco, muito obrigado pelo papo, cara. Valeu. Acho que a galera vai gostar também. Pô, se curtiu, ficou até o final, deixa um comentário aí, fala o que você achou, pô. Não interage com a gente. E, Leco, uma mensagem final aí pra galera? Uma mensagem do coração? Deixa de arrumar desculpa pra não cultivar. E para de ir no mercado negro. É isso aí. Você pode fazer isso em casa agora, tranquilinho. 6 plantinhas. Vai lá.
Ó, preciso de luminária com ele aqui, ó. E conteúdo tá aí também. Conteúdo. Tudo no YouTube. Se tiver alguma dúvida de cultivo. Não é pra mandar dúvida de cultivo na DM. Aí tu fala com o Leco. Valeu, bro. Mas valeu. Tamo junto, Obrigado. Leco. Valeu.